Acho que além da gripe, que também foge, acho que a emoção, né, vai embargar aqui a minha voz. Eu trouxe uma cola aqui, eu nem sei se vou usá-la. Mas eu queria começar falando da minha admiração e do meu amor pela Miriam, né? E eu acho que uma palavra e um amor que acho que é recíproco, né, Miriam? Para todas e todos, né? Por isso que deu certo, né? Com todas as brigas, às vezes, mas deu certo. Uma palavra que foi falada aqui, que para mim, eu acho que me lembra muito, me identifico a Miriam, é a liberdade. Né? Quando eu fui dos inícios de 1990 buscar o mestrado aqui na PUC, eu vi por conta que eu não suportava mais aquele sistema opressivo e dentro do judiciário, onde eu exercia meu trabalho cotidiano. Então, ou eu saía fora, ou eu buscava pesquisar, entender, explicar e sistematizar o conhecimento. E foi por aí que eu cheguei e tive o imenso prazer e honra e alegria de ter a Miriam como me orientando no mestrado, no doutorado, nas pesquisas, e até hoje, a última pesquisa, eu fui lá na casa dela para ela dar uma olhada, né, minha eterna orientadora. E queria também dizer que aqui, então, me coube falar desse lugar do judiciário, que eu não estou falando, embora eu traga boa parte da minha experiência, estou falando de um coletivo, de muitas e muitos colegas que estão aqui, que compartilharam dessa caminhada desde o início dos anos 1990, quando não existia nenhuma produção, praticamente, né, Miriam, sobre o judiciário. E eu cheguei lá na casa da Miriam, que ela sempre nos recebeu, né? Ela nos recebeu nos corredores da PUC, né? Antes de entrar formalmente. Ela e a Carmelita também, na disciplina Fundamentos Teóricos, eu nem lembro mais esse é o título, que sempre abria para a gente abrir mesmo, não estando formalmente, né, vinculado. A Miriam recebia a gente nos corredores da casa dela, nos corredores da PUC, e continua fazendo isso hoje, gente, não somente com os orientandos, ela recebe alunos meus, esse ano não estou mais na graduação, mas até o ano passado, todo ano, a Miriam recebia uma turma de alunos de fundamentos do serviço social na casa dela, do primeiro semestre, para bater um papo sobre a história do serviço social, não é? Estou mentindo? Tem alguns aqui. E a primeira vez que eu fui consultá-la, será que ela vai? Ela nunca disse não. Toda vez que ela sempre achava um tempo na agenda, né, Miriam? E eu falei, será que ela vai poder receber, né? Não, pode marcar aqui em casa. Eu falei, Miriam, mas os alunos, hoje as turmas são menores, mas na primeira turma era uma turma grande, eu falei, mas na sua casa e vai caber. Não, mas eles sentam no chão, eles se espalham, né? Então, ela sempre teve essa abertura para estar compartilhando desse conhecimento, dessa história, dessa trajetória, né? E esse é um legado que, claro, que se eu e acho que esse coletivo, né, que a gente vem caminhando junto, puder assimilar e levar para frente 10%, a gente já vai achar, né, que é muito, porque isso é fundamental na trajetória, né? Quando eu fui fazer pesquisa, primeiro eu queria discutir um pouco o poder no cotidiano, nas micro-relações, e a minha referência, pouca ainda, mas era Foucault, vou trabalhar com Foucault. Primeira orientação na casa da Miriam, ela fala assim, você vai ler Marx, o método da economia política. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou dar conta? Né? E claro, com toda a limitação daquele momento e depois com todas as orientações, porque, principalmente para quem não conhece o dia a dia da orientação da Miriam, não sei se ainda é assim, mas naquele tempo ela sentava junto e lia parágrafo por parágrafo junto com a gente. Então, né, viu, turma, eu tenho alguns orientandos, eu tentei fazer isso, não consegui, porque, olha, é muito difícil fazer isso, né? E aí eu fui me apropriando devagarzinho com o empenho dela. Nessa oportunidade ela falou, bom, nós temos que começar pela história, né?
Então, naquele momento, ainda eu tinha a história do serviço social no judiciário, que embora é um dos primeiros campos de trabalho do assistente social no Brasil, não existia praticamente nada sistematizado. Então você vai falar com o José Pinheiro Cortes, o professor Cortes, não tem nada a ver com a leitura, e com a dona Helena Iraci Junqueira. Então eu comecei a minha pesquisa, o mestrado, indo na casa da dona Helena, na época, né? E depois o professor Cortes não dava mais aula aqui, mas fez questão de me receber aqui na sala da graduação da PUC, recuperar essa história para poder explicar aquele presente que me incomodava tanto, né? Bom, enfim, seguindo por aí, uma outra marca que eu queria trazer aqui depois, já mais à frente, já dentro do núcleo desse espaço conquistado, foi quando eu já estava começando o doutorado, vários colegas que estavam no trabalho profissional no judiciário começaram também a entrar no núcleo, a participar, né? A Silvia já tinha passado, né? Já tinha terminado o mestrado e estava em outros espaços, acho que não é, Silvia? E esse grupo de profissionais que estavam na intervenção vieram para o núcleo e nós realizamos uma pesquisa em processos, que parte dela foi minha tese de doutorado, mas foi uma pesquisa que teve, né, a orientação da Miriam, inteiramente realizada por profissionais que estavam na intervenção. Nenhum deles tinha experiência de pesquisa, tinha uma vivência acadêmica né, como pesquisador, né? E foi, assim, riquíssimo. Os depoimentos, a gente trabalhava com o diário de campo, os depoimentos dos diários de campos e como esses profissionais, no processo de pesquisa, passaram a perceber esse cotidiano, né, com uma outra, um outro olhar, uma outra perspectiva, uma perspectiva crítica, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles relatórios, nós pesquisamos processos, né? Falando, poxa, mas eu fiz isso, eu faço isso, mas está errado, né? Foi essa possibilidade, dentro do núcleo, com a orientação da Miriam, nos instigando e recebendo esses profissionais, que são, muita gente veio depois, mas foi a Ana Maria Silveira, a Bárbara Otero, a Catarina Volic, a Clarinda, a Dilza Matias, a Elis Castro, a Marta, a Mônica Giacomini, a Rita, né? A partir dessa pesquisa que esses profissionais participaram, é que aí, né, de fato, acho que já estava aberto o núcleo para esse campo também, mas aí eles escancarou as portas, né? E as pessoas começaram, então, a vir para o mestrado, timidamente, e já construir. Hoje, né, já temos bastante, muito... A produção. Exatamente. E com essa preocupação, a partir desse dia a dia, do cotidiano. Então, a partir daí, a gente teve pesquisas sobre a perda da filiação no processo de institucionalização, a questão da etnia na adoção, as demandas e resposta fora de lugar no âmbito das varas da infância e juventude, a preservação dos vínculos familiares da criança institucionalizada, a avaliação via laudos, a inimputabilidade penal, a história e formação do serviço social do Poder Judiciário, que já é uma outra pesquisa, que não diretamente vinculada a essa, mas acho que é uma pesquisa que a Silvia desenvolveu, né, e que traz de uma maneira extremamente consistente essa história, né? Então foram muitos acontecimentos, muita história que não vai dar tempo a gente falar aqui, nem é esse o objetivo, né? Mas eu quero deixar registrado aqui, que nesses minutos poucos que me faltam, que nesse processo também da vivência, da prática, da intervenção cotidiana, da sistematização da pesquisa acadêmica, a MIR também, e junto o núcleo, junto tivemos uma parceria grande com a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal, né? A Deise está aqui, naquela época foi muito presente, na luta contra os então projetos de lei absurdos que envolviam a questão da adoção e outras mais. E foi tão intensa que até hoje, às vezes a Miriam vai falar dessa pesquisa do Pacto do Poder, que não tinha, quando realizada, nenhum vínculo com a ASP, ela fala, aquela pesquisa da ASP, né? Então, a luta política via associação,
a pesquisa, né, e a entrevista estão tão imbricadas que ela acaba, né, tratando, mas faz parte, porque é isso mesmo, né, uma coisa faz muito parte da outra. E eu queria ir para finalizar, né, e aí, continuando a lembrar dos ensinamentos da Miriam, da professora Miriam, que eu também não consigo chamar de professora nem de senhora, esses ensinamentos do conhecimento construído pela investigação visa além da compreensão e da explicação do real, a capacidade de instrumentar um tipo de ação sobre esse real, que traduz a resposta da categoria profissional enquanto sujeito coletivo, diante dos desafios que são postos historicamente na divisão sociotécnica do trabalho. Eu penso que a unidade de teoria, trabalho profissional no cotidiano e luta política, acho que é a imagem mais concreta do legado do NCA, que fica e que continua a ser transmitido e frutificado pela Miriam e por tantos e tantas, usando um termo da Rita aqui, tantos mirietes, né? E muitos outros espaços acadêmicos, profissionais e políticos, né? O nosso desejo e a nossa esperança, e não é só em cima da Abigail, evidentemente, né? É que a continuidade do caminho desse núcleo de estudos e pesquisas não seja travado pelas amarras da burocracia alienante, do produtivismo estéril e do mercado que a educação tem virado, que isso não contamine a PUC e que a gente tenha força para a luta política contra esse estado de coisas. E Miriam sempre vai estar conosco nessa luta.